Olá, queridos, bom dia. Quero desejar a você um bom dia na graça e paz do Senhor Jesus. Nosso texto de hoje, para nossa reflexão, é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Queridos, quero refletir na manhã de hoje acerca desta parábola, a parábola do bom samaritano. Esse texto, ele nos traz uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. O bom samaritano, Jesus ele compartilha essa história em resposta a uma pergunta de um intérprete da lei que desejava testar a Jesus e se auto-justificar. Essa parábola ela vai muito além de uma moralidade simples, mas ela revela o coração do Evangelho e o chamado para amar o próximo, e isso sem barreira, sem distinção nenhuma. Podemos nos perguntar aqui: quem é o meu próximo? Quem que é o meu próximo? Na verdade, esse tema nos fala de compaixão e ele é o reflexo do amor de Deus, do amor ágape. Então nós vamos compreender acerca deste ensinamento de Jesus aqui nesta parábola, como que ela se aplica na minha vida. Então esse intérprete da lei aqui que está perguntando sobre herdar a vida eterna a Cristo, na verdade essa pergunta ela revela um coração que busca justificar pelas próprias obras. Mas Jesus responde perguntando: o que está escrito na lei? O intérprete então ele resume a lei dizendo: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Amados, Jesus ele redefine o próximo aqui, não apenas como alguém conhecido, mas como qualquer pessoa que precise de compaixão, especialmente aqueles de quem a sociedade se afasta. Quantas vezes nós procuramos justificar a nossa falta de compaixão, como este homem aqui, intérprete da lei, limitando quem merece o nosso amor. Jesus, ele nos ensina que o verdadeiro amor, ele rompe com essas barreiras e nos desafia a enxergar cada pessoa como digna de cuidado. Olha só, o amor começa quando nos importamos com aqueles que não têm nada para nos oferecer. Essa é uma grande verdade. Jesus ele descreve o homem que viajava de Jerusalém para Jericó e foi surpreendido, atacado por ladrões. Esse caminho era conhecido por sua periculosidade, o que torna a situação do homem ainda mais angustiante. Olha só, roubado aqui significa literalmente ter algo arrancado de si, que indica uma violência brutal, deixando o semi-morto, ou seja, sugere uma situação de total desespero e impotência. Esse homem, ele representa, na verdade, todos aqueles que estão feridos pela vida, vítimas das injustiças, sofrendo emocional e espiritualmente. Hoje, quantos estão abandonados e à margem, sem esperança? Muitas vezes, queridos, vemos o sofrimento das pessoas e nos distanciamos por medo ou indiferença. Jesus nos chama a agir com compaixão. O próximo pode ser aquele colega de trabalho que precisa de uma palavra amiga, pode ser o vizinho que enfrenta dificuldades. O sacerdote aqui, o levita desta parábola que Jesus conta, ao verem o homem ferido, eles passam de lado, evitando aquele homem. Segundo a lei judaica, o contato com sangue ou um corpo traria impureza
mas isso também revela uma insensibilidade espiritual. Charles Spurgeon, ele disse da seguinte forma: o verdadeiro amor é o que não pensa em si mesmo. Ele não conta o custo. É verdade, esses líderes religiosos escolheram proteger a sua pureza externa, esquecendo a pureza do amor. Muitas vezes podemos agir como sacerdote e o levita, deixando de ajudar por receio de nos envolvermos ou perdermos tempo. A compaixão, ela exige sacrifício. Ela nos tira da zona de conforto e nos coloca no lugar do outro, que não é tão confortável assim. Isaías 58, 6 e 7 fala sobre o verdadeiro jejum, que envolve ajudar os oprimidos, ajudar os necessitados, exatamente o que o sacerdote e o levita não fizeram. Samaritanos e judeus, eles eram inimigos culturais e religiosos. E ao incluir, na verdade, o samaritano como o herói da parábola, Jesus inverte as expectativas e está confrontando diretamente esse preconceito. Compaixão vem do sentido da palavra grega, que significa ser movido nas entranhas. Ou seja, uma resposta profunda e genuína ao sofrimento do outro. Imagine se colocar no lugar do homem ferido. O samaritano não questiona o merecimento ou as circunstâncias do homem. Ele apenas se compadece e age. Assim, somos chamados a mostrar compaixão incondicionalmente, sem nos preocuparmos com quem é a pessoa. Jesus nos ensina que o amor verdadeiro não pergunta quem é meu próximo, mas como posso ser um próximo. Que o seu amor seja uma evidência da sua fé. Jesus perguntou: qual desses três foi o próximo daquele homem ferido? Aquele intérprete responde, reconhecendo que foi aquele que usou de misericórdia. Então Jesus o desafia. Jesus diz: vá e faça o mesmo. Ou seja, use de misericórdia para com o teu próximo. Essa é a chamada de Jesus para todos nós. Eu te convido a refletir sobre isso na manhã de hoje. Vá e faça o mesmo. A compaixão, ela deve ser algo ocasional, não deve ser algo ocasional, mas precisa fazer parte do estilo de vida do cristão. Devemos buscar ativamente aqueles que estão sofrendo e necessitados, oferecendo ajuda, apoio e, acima de tudo, o amor de Cristo. Mateus 25:40, onde Jesus diz que tudo o que fizermos a um dos pequeninos é a ele que estamos fazendo. A parábola do bom samaritano nos lembra que o serviço ao próximo é, em última instância, o serviço ao próprio Deus. Olha que coisa extraordinária. Amados, reflita sobre isso na manhã de hoje. A parábola do bom samaritano, ela nos desafia a repensar nossas atitudes e o nosso conceito de amor ao próximo. Jesus nos ensina que o amor de Deus ultrapassa fronteiras, preconceitos, alcançando aqueles que mais precisam, sem distinção. Que nós possamos, nesta manhã, ouvir o chamado de Deus, ouvir o chamado de Cristo para sermos bons samaritanos no mundo de hoje, enxergando, socorrendo aqueles que ao nosso redor, que estão feridos, que estão marginalizados. Que seja assim, que não passemos indiferentes, mas nos tornemos instrumentos de compaixão divina. Te chamo neste momento a refletir sobre isso. Pergunte nesse momento a si mesmo:
Estou disposto a ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Eu estou disposto a demonstrar este amor prático e sacrificial ao meu próximo? Será que você está disposto a isso? A romper barreiras para amar como Jesus nos ama? Querido, reflita sobre isso na manhã de hoje. E eu convido você a ir lá em Lucas 10 e ler todo o texto do 25 ao 37. Essa é a parábola do bom samaritano. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um excelente dia na presença dele. Até amanhã.